Capítulo 11. Momento da decisão. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, Nova Versão Internacional. Em fins de 1979, eu tinha chegado à minha encruzilhada pessoal. Tinha passado quase 40 anos como representante por tempo integral, servindo em cada nível da estrutura organizacional. Os últimos 15 anos eu passei na sede internacional e desses os 9 finais como membro do corpo governante mundial das Testemunhas de Jeová. Foram esses anos finais que provaram ser um período crucial para mim. A ilusão, a essa altura, se encontrou com a realidade. Desde então, vinha a apreciar a exatidão de uma citação expressa por um estadista já falecido que dizia, abre aspas, o grande inimigo da verdade muitas vezes não é a mentira, deliberada, maquinada ou desonesta, mas o mito persistente, persuasivo e irrealista. Comecei então a dar-me conta de que grande parte daquilo em que se baseava o inteiro rumo da minha vida adulta era exatamente isso, um mito, persistente, persuasivo e irrealista. Não significava que minha opinião com relação à Bíblia estivesse mudado. De todos os modos, meu apreço por ela foi realçado por tudo aquilo que passei. Só ela deu sentido e significado ao que vi acontecer, as atitudes que observei sendo demonstradas, os raciocínios que ouvi sendo apresentados, a tensão e a pressão que senti. A mudança de fato veio quando me dei conta de que o meu modo de ver as Escrituras fora de um ponto de vista completamente sectário, uma armadilha contra a qual eu pensava estar protegido. Ao deixar que as Escrituras falassem por si mesmas, sem ser primeiro afuniladas por alguma agência humana falível como forma de canal, descobri que se tornavam imensamente mais significativas. Fiquei espantado com o quanto de seu sentido eu tinha deixado de perceber. A questão era: o que devo fazer agora? Os meus anos no corpo governante, as coisas que ouvi dizer nas suas reuniões e fora delas, o espírito que observei ser basicamente demonstrado, levaram-me gradativamente a reconhecer que, com respeito à organização, o odre tinha envelhecido. Tinha perdido toda a flexibilidade que possa algum dia ou alguma vez ter tido e estava endurecendo sua cerviz contra qualquer correção das Escrituras, tanto como em relação às crenças doutrinais como em relação a seus métodos de lidar com aqueles que se voltavam para ela em busca de orientação. Eu achava, e ainda acho, que havia muitos homens bons no corpo governante. Numa ligação interurbana, uma ex-testemunha me disse: fomos seguidores de seguidores. Outra me disse: fomos vítimas de vítimas. Creio que ambas as declarações são verdadeiras. Charles Taze Russell seguia as concepções de certos homens do seu tempo. Era vítima de algum modo, ou melhor, de algum dos mitos que eles propagavam como verdade revelada. Cada parte sucessiva da liderança organizacional tem seguido o mesmo rumo, agregando às vezes mito adicional em apoio ao mito original, ou fazendo uma reedição dele. Em vez de rancor, sinto tão somente piedade por esses homens que conheço, pois eu fui, assim como eles, uma vítima de vítimas, um seguidor de seguidores. Embora cada ano no corpo governante, particularmente em 1976 em diante, se tornasse para mim sempre mais difícil e tenso, eu me apegava à esperança de que as coisas ainda melhorariam. Com o tempo, fui obrigado a reconhecer que esta era uma esperança sem o apoio de evidências. Não que eu fosse contrário à autoridade, eu era contrário aos extremos,
a que esta era levada. Não podia acreditar que Deus tivesse jamais o propósito de que homens exercessem um controle autoritário tão intrínseco nas vidas dos membros da congregação cristã. O meu entendimento era que Cristo outorga autoridade em sua congregação, apenas com o objetivo de servir, não de dominar. De certo modo, eu não fazia objeção ao termo organização no sentido de um arranjo ordeiro, pois entendia que a própria congregação envolvia talvez arranjo ordeiro. Mas acreditava que, qualquer que fosse o arranjo, o propósito e a função deste, sua existência em si era apenas uma forma de ajuda para os irmãos. Estava lá para servir aos interesses deles, não ao inverso. Qualquer que fosse o arranjo, deveria destinar-se a edificar homens e mulheres, de modo que não fossem bebês espirituais, dependentes de homens ou de um sistema institucionalizado, mas que fossem cristãos maduros, plenamente desenvolvidos. Não visava treiná-los para serem simplesmente conformistas com relação a um conjunto de preceitos e regulamentos organizacionais, mas ajudá-los a tornarem pessoas que têm as suas faculdades perceptivas treinadas para distinguir tanto o certo como o errado. Qualquer que fosse o arranjo existente, este deveria contribuir para um genuíno senso de fraternidade, com a liberdade de expressão e confiança mútua que a verdadeira fraternidade proporciona, não uma sociedade constituída por uns poucos que são governantes e os muitos que são governados. E, finalmente, qualquer que fosse o arranjo, de modo de se assumir a liderança, nele deveria ser pelo exemplo, por apegar-se firmemente à palavra de Deus, transmitindo-a a outros e inculcando-lhes as instruções do Mestre, da mesma maneira como ele as tinha transmitido, não as ajustando para se encaixar naquilo que parecesse estar dentro dos interesses de uma organização criada pelo homem, nem por fazer as pessoas sentirem o peso da autoridade imposta por alguém, à maneira dos homens poderosos do mundo. Esse arranjo deveria resultar na exaltação de Cristo Jesus como cabeça, nunca na exaltação de uma estrutura de autoridade terrena e de seus representantes. Como estava, senti que o papel de Cristo Jesus como cabeça atuante estava sendo obscurecido, virtualmente eclipsado pelo comportamento autoritário e pela constante autorrecomendação e autoglorificação da organização. Ademais, eu não negava o valor e a necessidade do ensino, mas não podia aceitar que interpretações organizacionais baseadas em raciocínios humanos mutáveis pudessem ser igualadas em autoridades às próprias declarações encontradas na imutável palavra de Deus. A grande importância dada a conceitos tradicionais, o ato de torcer e manipular a palavra de Deus para acomodá-la a tais conceitos, bem como as inconsistências, as quais resultaram em padrões dúplices de comportamento, constituíam uma fonte de sério transtorno emocional para mim. O que achava inaceitável nem sempre era o ensino, mas o dogmatismo. As convicções que mantinha comigo, procurei refleti-las nos meus anos de serviço no corpo governante. Desde o início, descobri que isso me trazia dificuldade, animosidade. No fim, acabou me trazendo rejeição, expulsão. No outubro de 1979, fui designado para fazer uma visita de zona a certos escritórios da filial na África Ocidental. Alguns ficavam em países onde o governo havia proscrito oficialmente a atividade das testemunhas de Jeová. Sabendo quão facilmente poderia acontecer alguma coisa que resultasse em eu ser detido e encarcerado, senti-me na obrigação de falar sobre algumas de minhas preocupações com minha esposa. Em vista de seus anteriores problemas de saúde, incluindo uma doença no sangue que quase causou sua morte em 1969, achei melhor fazer a viagem sozinho. Embora ela não pudesse deixar de perceber a tensão emocional que eu sentia,
Nunca havia considerado com ela as reais circunstâncias que geravam essa tensão, quais eram as verdadeiras questões que estavam me afetando. Não me sentia livre para fazê-lo. Agora, não somente sentia que era oportuno, mas que tinha também a obrigação de considerar com ela o que vinha a compreender, particularmente à luz das Escrituras. Como poderia eu permitir que homens me impedissem de considerar com minha própria esposa as verdades que via na palavra de Deus? Na época, concluímos que o aconselhável para nós era encerrar nossa atividade na sede internacional. Sentíamos que nossa tranquilidade mental e de coração, assim como nossa saúde física, o exigiam. Também acalentávamos remotas esperanças de que ainda fosse possível termos um filho, e tínhamos, na verdade, consultado 2 médicos nesse sentido, inclusive um dos médicos do pessoal da sede, Dr. Carlton, de forma confidencial. Eu estava com 57 anos e sabia que seria muito difícil arranjar emprego secular devido a esse fator, mas confiava que, em alguma maneira, as coisas dariam certo. A decisão não era fácil. Sentia-me dividido entre 2 desejos. Um desses era que eu achava que, por permanecer no corpo governante, podia pelo menos falar a favor dos interesses dos outros, defender a verdade das Escrituras, a bem da moderação e do equilíbrio, muito embora minha voz fosse ouvida com irritação ou mesmo desconsiderada. Pressentia que o limite de tempo em que eu podia fazer isso estava se esgotando rapidamente, que qualquer que fosse a voz que eu ainda estivesse nas discussões do corpo governante, logo seria calada, silenciada. O desejo de livrar-me de uma atmosfera de suspeita que via desenvolver-se, de estar isento de participação numa estrutura de autoridade que eu não podia biblicamente defender e livre de decisões que eu não podia moralmente justificar, pesava com igual gravidade sobre mim. Se segurança e conforto fossem meus objetivos, teria certamente optado em ficar onde estava, pois, como membro integrante do pessoal da sede, todas as nossas necessidades físicas nos seriam supridas. Nossos muitos anos de serviço nos proporcionavam certos privilégios, como de escolher algum dos melhores quartos que se tornavam periodicamente disponíveis nos vários edifícios enormes da sociedade. No período de férias, se estenderia pelo equivalente a umas 6 semanas por ano, e por ser membro do corpo governante, seria sempre possível combinar este período com compromissos de discursos que nos permitiam visitar lugares por todos os Estados Unidos e Canadá, ou com visitas de zona que nos dariam a oportunidade de viajar por toda a Terra. Os membros do corpo governante podem regularmente gozar suas férias em lugares com os quais a maioria das pessoas só conseguem sonhar. Em 1978, minha esposa e eu fizemos mais de 50 viagens de avião somente neste ano, e durante aqueles anos chegamos a viajar para a América Central, América do Sul, Ásia, África e Oriente Médio. Se prestígio e destaque fossem aquilo que buscava, eu razoavelmente não precisaria pedir mais. Já estava recusando, numa base mensal, cerca de 3 ou 4 convites para fazer discursos, para cada um que aceitava. Em nível internacional, quando desejávamos viajar para Paris, Atenas, Lisboa, Cidade do México, São Paulo ou para qualquer outra cidade importante, era apenas necessário avisar ao escritório da filial e então uma reunião à qual compareciam milhares de testemunhas de Jeová era automaticamente organizada. Era quase comum dirigir-me à assistência que variavam de tamanho, algo entre 5 a 30 mil pessoas. Praticamente, a qualquer lugar que vá um membro do corpo governante, ele é um convidado de honra entre suas co-testemunhas. Quanto ao próprio governante, era bastante evidente para mim que a estima dos colegas deste corpo podia ser assegurada simplesmente por se manifestar total apoio à organização,
e, com raras exceções, por observar em qual direção se inclinava a maioria durante as discussões e por expressar-se e votar nessa direção. Não estou sendo cínico ao dizer isto. Aqueles poucos no corpo que se sentiam ocasionalmente impelidos a expressar suas objeções de consciência quanto a certas posições, normas ou ensinos tradicionais, sabem, mesmo que não o digam, que é desse jeito. Mesmo nessa situação, foi designado como membro das comissões que podiam ser consideradas como das mais influentes do corpo governante, a Comissão de Redação e a Comissão de Serviço. A Comissão de Redação achou conveniente designar-me para supervisionar o desenvolvimento, não propriamente escrever, de várias publicações impressas eventualmente em muitas línguas e milhões de exemplares. A fórmula, se é que se podia ser chamada assim, de manter uma posição de destaque na organização era facilmente discernível, mas eu não podia achar que isso fosse conscienciosamente aceitável. Precisaria ter estado cego para não ter percebido que minhas declarações sobre certos assuntos, motivados pelo que sentira, sempre princípios claros das Escrituras, não agradavam a muitos no corpo. Houve ocasiões em que eu ia às reuniões do corpo governante, tendo decidido simplesmente não falar nada, a fim de que a animosidade não aumentasse. Mas quando se levantavam questões que podiam afetar seriamente a vida das pessoas, descobria que não podia refrear-me de fazer alguma manifestação. Não tinha nenhuma ilusão de que o que dizia tivesse particularmente alguma influência. De fato, eu sabia por experiência própria que isso só contribuía mais provavelmente para tornar minha situação mais difícil, mais precária. Sentia, porém, que se não me declarasse em favor de algumas coisas, de certos princípios que achava serem cruciais para o cristianismo, então não havia quaisquer finalidade para estar ali, e pela mesma razão, nenhum propósito real na vida. Já foi mencionado que, por volta de 1978 em diante, começou a manifestar-se um clima alterado no corpo. A euforia inicial que acompanhou a mudança dramática ocorrida na administração havia desaparecido. O espírito de companheirismo fraternal que pareceu prevalecer por algum tempo, junto com suas acompanhantes expressões de moderação e maior flexibilidade do ponto de vista, também tinha diminuído sensivelmente. Os membros tinham se acomodado às suas respectivas posições nas várias comissões, e depois de um período, parecia haver certa exibição de músculos por parte de alguns. Tendências razoavelmente discerníveis começaram a tornar-se evidentes dentro do quadro de membros, de modo que muitas vezes não era difícil de prever qual seria o provável resultado da votação em torno de um assunto. Se, por exemplo, as mãos de Milton Henschel, Fred Franz, Ted Jerex e Lloyd Barry se levantassem indicando aprovação, podia-se geralmente ter certeza de que as mãos de Carrie Baber, Marty Pulitzer, William Jackson, George Gangas, Grant Sweets e Jack Barr se levantariam também. Se as mãos dos primeiros permanecessem abaixadas, as mãos dos últimos ficariam geralmente assim também. Alguns dos outros membros votariam provavelmente com estes, mas o voto deles não era assim tão previsível. Com raras exceções, este era o padrão predominante. Este padrão se revelava particularmente veraz quando alguma norma ou posição tradicional estava em discussão. Podia-se saber de antemão quais os membros que votariam, com quase toda certeza, e a favor da manutenção dessa norma tradicional e contra qualquer mudança nela. Mesmo no caso da questão do serviço alternativo, já considerado no capítulo anterior, apesar de constituir uma minoria, estes membros ainda conseguiram impedir que se fizesse uma mudança na posição quanto a essa questão por falta da maioria necessária de 2/3. Em certos casos controversiais, parecia haver pelo menos alguma evidência de lobby por parte de alguns membros. Eu achava que, se alguém quisesse apresentar uma informação à parte da reunião em andamento,
A melhor maneira de fazê-lo seria por escrito, apresentando uma cópia a todos os membros. Nesse caso, pelo menos, cada um tomaria conhecimento da mesma coisa e, na realidade, todas as cartas estariam sob a mesa. Mas tais apresentações escritas eram geralmente muito raras e, quando feitas, dificilmente eram discutidas com alguma profundidade. A reunião do corpo governante de 14 de novembro de 1979 foi, na minha concepção, a precursora dos eventos traumáticos que abalaram violentamente a sede na primavera de 1980, resultando na desassociação de vários membros de Betel acusados de apostasia e também em minha própria renúncia ao corpo e à equipe da sede mundial. Nesse dia, cuidamos de 4 assuntos de somenos importância. Cada moção foi aprovada por unanimidade. Qualquer sensação de harmonia que possa ter existido foi, entretanto, rapidamente desfeita por uma nota dissonante. Grant Sweets disse que desejava levantar um assunto sobre o qual, disse ele, havia considerável boato. Ele disse que tinha ouvido relatos de que alguns membros do corpo governante e do departamento de redação haviam dado discursos nos quais fizeram comentários que não estavam em harmonia com os ensinos da sociedade e que isto estava causando confusão. Tinha também ouvido, segundo disse, que dentro da família de Betel, em Brooklyn, alguns estavam usando expressões tais como: quando o rei Saul morrer, então as coisas vão melhorar. Eu nunca tinha ouvido ninguém na minha família, na sede, fazer tais comentários. Grant Sweets não disse onde obtivera tal informação ou quem fora a fonte do boato e a que se referiu, mas ele se mostrou muito veemente. E tantas suas palavras como suas expressões faciais refletiam uma emoção forte e acalorada. Assim, pela primeira vez, surgiu o termo apostasia numa reunião do corpo governante. Seguiu-se uma considerável discussão, com a maioria dos membros dando a entender que estavam ouvindo tais coisas pela primeira vez. Na minha vez de falar, eu disse que tinha proferido discursos por todos os Estados Unidos e em muitos países e que, em nenhum deles, jamais tinha feito declarações contrárias aos ensinos publicados da organização. Era raro que discursos feitos por um membro do corpo governante não fossem gravados por pelo menos uma pessoa, e se alguma coisa fora do estabelecido tivesse sido dita, a evidência estaria disponível. Nesse caso, assinalei o corpo governante não precisaria seguramente confiar em rumores para inteirar-se disso, pois alguém certamente escreveria a respeito fazendo perguntas. Perguntei a Grant Sweets se ele sabia pessoalmente de algum caso desse tipo envolvendo algum membro do corpo governante ou departamento de redação. Seu comentário foi simplesmente que estava se falando acerca desses assuntos e que alguns membros da comissão de filial que participaram de cursos na sede tinham dito que estavam confusos por ter ouvido algum ponto de vista conflitantes daqueles que dirigiam o programa. A decisão foi que a comissão de ensino, que exercia a supervisão dos seminários, deveria investigar. Numa sessão posterior, eles relataram que não tinham encontrado evidência alguma das coisas mencionadas, que a única confusão entre os homens das fileiras era sobre um ponto discorrido numa aula dirigida por Carrie Barber. Ele tinha falado do reino de Cristo como tendo iniciado em 33 era comum, por ocasião da ascensão aos céus, e alguns tiveram dificuldade de conciliar este entendimento com o ensino acerca de 1914. A solução do assunto a que se chegou foi um acordo de que todos os membros do corpo governante exerceriam cuidado quando proferissem discursos em cumprimento de designações. Ficou claramente estabelecido na reunião, entretanto, que isso não implicava em qualquer tentativa de controlar as conversas particulares dos membros, como as que têm entre amigos pessoais. Esta posição final não resistiu quando sobreveio o teste. Achei a discussão significativa. Apesar de Grant Sweets,
Não ter demonstrado que sabia de algum caso em que o membro do corpo governante tivesse, em cumprimento de sua designação, feito comentários contrários aos ensinos publicados. Eu sabia que alguns podiam ser citados. O corpo já tinha considerado o acontecimento da visita de Albert Schreiner a algumas filiais europeias e sua apresentação do ponto de vista de que a expressão esta geração poderia ter um significado diferente daquele publicado. A informação neste respeito chegará até nós de mais de um lugar. Sabia-se também que o presidente Fred Franz tinha introduzido um novo entendimento com relação às chaves do reino, mencionadas em Mateus, capítulo 16, versículo 19, enquanto ensinava a certas turmas na escola de Gileade. Entendimento esse que contradizia os ensinos publicados da organização. Isso fora feito sem nenhuma consulta prévia junta ao corpo, e o entendimento foi apresentado não como sugestão, mas como ponto de vista correto. Turmas inteiras da escola de Gileade partiram para suas designações com este novo entendimento, a respeito do qual o restante dos irmãos não teve nem notícia. No entanto, nenhum desses casos foi suscitado na reunião do corpo governante, e não me senti inclinado a fazê-lo. Mas eu percebia que, definitivamente, se movimentava uma corrente por debaixo da superfície que mais cedo ou mais tarde viria à tona. E eu não tinha dúvida de que, quando isso acontecesse, sua força seria dirigida não contra tais pessoas, mas contra mim mesmo e fora do corpo contra Edward Dumpling. Devido ao sentimento que pude discernir em vários membros, eu já estivera cogitando que seria aconselhável renunciar à comissão de serviço, limitando assim minha participação em comissões só à comissão de redação. Certo dia, em conversa com Robert Wallen, que atuava como secretário da comissão de serviço, ele não era membro do corpo governante. Mencionei que tinha quase decidido deixar a comissão. Sua resposta foi: "Você não pode fazer isso. Precisa haver algum equilíbrio na comissão." E insistiu comigo para mudar de ideia. Entretanto, o mesmo sentimento adverso demonstrado na sessão de 14 de novembro de 1979 surgiu noutra reunião, e como havia imaginado, foi então envolvido ao ser mencionado especificamente. No decorrer da sessão, Lloyd Barry, que tinha a responsabilidade de verificar que cada número da revista A Sentinela fosse composto e pronto para a publicação, expressou forte preocupação com relação ao fato de eu não ter colocado minha assinatura numa quantidade considerável. Ele deu a quantidade de artigos de A Sentinela que haviam circulado na comissão de redação. Cada artigo a ser publicado circulava primeiro entre os 5 membros da comissão e a assinatura deles na margem superior indicava aprovação. Embora não compreendesse sua razão para levantar o assunto numa sessão plenária do corpo, em vez de falar primeiro comigo em particular ou numa reunião da comissão de redação, reconheci que o que dizia era verdade. Fiquei realmente surpreso ao ouvir a quantidade exata dos artigos que eu não tinha assinado, já que eu mesmo não fizera nenhuma contagem deles. Ele fizera isso. Expliquei que não havia posto minha assinatura nesses casos simplesmente porque não pude fazê-lo conscienciosamente. Ao mesmo tempo, não tinha feito nenhum tipo de esforço para impedir especificamente a publicação desses artigos, alguns dos quais eram artigos que tinham sido escritos pelo presidente sobre a profecia de Jeremias e que davam muita ênfase ao papel profético da organização e a certas datas tais como 1914 e 1919, nem feito qualquer esforço para criar caso em torno do assunto. A ausência de minha assinatura representava abstenção e não oposição. Declarei perante o plenário do corpo que, se isso fosse visto como problema, ou seja, se ter alguém de refrear-se de assinar por motivos de consciência fosse visto como indesejável, havia então uma solução simples. Eles poderiam designar alguma outra pessoa para servir na comissão de redação, alguém que não sentisse tais restrições de consciência quanto a aprovar as matérias.
Mencionei nessa ocasião meus pensamentos de renunciar à comissão de serviço, de modo a poder gastar mais tempo em contribuir para as necessidades da comissão de redação. Dessa maneira, coloquei o assunto nas mãos deles e deixei claro que, fosse qual fosse a decisão que resolvessem adotar, essa seria aceitável para mim. Depois da reunião, Lyman Swingley, então coordenador tanto da comissão como do departamento de redação, falou comigo no seu escritório e disse: "Você não pode fazer isso comigo. Se eles resolverem por conta dele substituí-lo na comissão de redação, tudo bem, mas não se ofereça para renunciar." Ele falou com considerável veemência. Disse-lhe que eu estava simplesmente deixando o assunto a cargo do corpo, mas que estava cansado da controvérsia e ficaria feliz com qualquer coisa que me aliviasse de algum modo a tensão que sentia. Ele tornou a insistir comigo. O corpo não fez nenhuma mudança em minha designação. Mesmo assim, eu tinha um forte pressentimento de que alguma situação difícil estava se desenvolvendo, mas não tinha como saber que, dentro de 6 meses, eu me acharia no meio de uma tormenta de intensidade quase beirando ao fanatismo, com o corpo governante reagindo com medidas severas àquilo que via como uma conspiração de sérias proporções que ameaçava o próprio coração da organização. Considere agora em que consistia realmente essa conspiração perigosa, exatamente quão extensas eram suas proporções, quão grande era o crime dos envolvidos, qual era a justificativa para o estado de mentalidade de estar sob sítio, que se desenvolveu dentro da organização e que persiste até o dia de hoje, e para os eventos que levaram ao expurgo na primavera de 1980. Antes de partir para Paris, na primeira etapa da minha viagem à África Ocidental, 16 de novembro de 1979, o presidente da sociedade estava presidindo nesse dia a consideração do texto diário da Bíblia, sendo essa a sua semana de servir como presidente. Em seus comentários, ele declarou que alguns estavam pondo em dúvida a posição da sociedade, apresentada recentemente em A Sentinela, de que Jesus é mediador só dos ungidos e não dos outros dois, agora de 6 milhões de testemunhas de Jeová. Disse ele sobre esse, abre aspas, pretendem juntar todos numa mesma categoria e tornar Jesus Cristo o mediador de todo fulano, beltrano e ciclano. Fecha aspas. Não pude deixar de pensar em todos os fulanos, beltranos e ciclanos ali presentes na família de Betel e de perguntar-me como essas palavras haviam soado para eles. Eu sabia que havia bastante discussão entre os membros da família sobre este tema, sendo parte dessa discussão definitivamente desfavorável. O presidente passou a afirmar que o ensino da sociedade era correto. O único texto que fez referência nas Escrituras foi o de Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8, que dizem, abre aspas, é para a disciplina que estáis perseverando. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem a disciplina de que todos se tornam participantes, sois realmente filhos ilegítimos e não filhos. Fecha aspas. Forneceu então a ilustração do cavalo cujo dono usa de disciplina para treiná-lo a andar em círculo e disse: às vezes pode-se precisar de alguns açoites com o chicote para conseguir que ele faça isso. Exortou a todos que tivessem dúvidas sobre o ensino da sociedade neste ponto, para aguentar firmes, aceitar a disciplina e mostrar que tem peito para apegar-se a ela. Naquela noite, embarquei para Paris, mas me senti abatido por vários dias, não simplesmente por causa dessas palavras, mas por causa da atitude do espírito geral que eu tinha testemunhado nos últimos anos. Para mim, era evidente nas Escrituras que Jesus tinha se oferecido como mediador, proporcionando a reconciliação com Deus a todos os fulanos, beltranos e ciclanos, e que a entrega voluntária de sua vida
por todas as pessoas sua provisão do sacrifício resgatador, tornando seus benefícios disponíveis a todos que resolvessem aceitá-los. Era exatamente o ponto da atitude expressa naquela discussão na sede. Parecia que estávamos ouvindo boas novas diferentes, não as boas novas como foram apresentadas pelos escritores inspirados do primeiro século. Na África, o penúltimo país que visitei foi Mali. A maioria dos missionários ali era de nacionalidade francesa. Depois de, com dificuldade, fazer uma apresentação em francês de alguns pontos que eu estava abrangendo com os missionários de cada país, perguntei se tinham alguma pergunta. A segunda pergunta apresentada foi: a sentinela diz que Jesus é mediador só dos ungidos e não dos demais de nós. Poderia esclarecer-nos isso? Nem mesmo em oração ele é nosso mediador? Se tivesse sido meu interesse semear dúvidas, esta teria sido uma oportunidade óbvia. Em vez disso, tentei acalmá-los, dirigindo sua atenção para 1 João 2:1, onde se fala de Jesus como ajudador daqueles para quem ele é um sacrifício propiciatório pelos pecados, incluindo aqueles do mundo inteiro. Eu disse que, embora eles não pudessem pensar em Jesus como mediador deles, podiam seguramente pensar em Jesus como ajudador deles. E de uma coisa podiam ter certeza, que seu interesse neles era tão grande como seu interesse em qualquer outra pessoa na terra. Senti que tinha contornado o assunto de modo a evitar que se tornasse um problema sério para eles e sem dizer nada que pudesse, de algum modo, em dúvida as declarações de a sentinela. No entanto, poucos dias depois, quando fui para o aeroporto para embarcar para Senegal, os missionários vieram despedir-me de mim. Uma das missionárias se chegou a mim e perguntou: mas nem mesmo em oração Jesus é nosso mediador? Não pude fazer nada a não ser repetir e enfatizar basicamente os mesmos pontos que eu havia apresentado antes na reunião do lar missionário. Retornei a Brooklyn depois de ter passado aproximadamente 3 semanas viajando, sendo a única dificuldade encontrada na África o descarrilhamento noturno do trem no qual eu estava fazendo uma viagem de 20 horas de Ouagadougou Alto Volta, atualmente Burkina Faso, a Abidjan, na Costa do Marfim. Na manhã seguinte, à minha chegada, à mesa do café da manhã estavam sentados perto de mim visitante, membro de uma comissão de filial e sua esposa. O café mal tinha começado quando a esposa quis saber se podia fazer-me uma pergunta. Respondi: pode fazer. Não sei se poderei respondê-la. Ela contou que, na noite anterior, tinha assistido ao estudo de A Sentinela, que tratava do papel de Cristo como mediador, e fez então virtualmente a mesma pergunta que a missionária em Mali havia feito. Eu dei a mesma resposta. No final daquela semana, fui a Nova Jersey proferir um discurso, após o qual uma mulher da assistência, uma testemunha ativa, apareceu e me disse que tinha algumas perguntas. Eram 3 perguntas e a segunda tinha a ver com o papel de Cristo como mediador. Mais uma vez, eu dei a mesma resposta. Estes incidentes são citados porque apresentavam meu modo normal de proceder quando surgiam perguntas de pessoas como estas envolvendo ensinos publicados da organização. Qualquer dúvida que eu mesmo pudesse ter quanto ao apoio bíblico para os ensinos da organização, falava dela apenas com aqueles a quem eu conhecia pessoalmente de muito tempo de relacionamento, cada um deles, no caso dos homens, ancião. Ainda até 1980, com exceção de minha esposa, não creio que houvesse mais de 4 ou 5 pessoas na Terra que conhecessem, até certo ponto, em que consistiam minhas preocupações. E nenhum deles sabia de todas as razões que provocaram essas preocupações. Teria sido necessário um livro como este para que as conhecessem. Eu não tinha, no entanto, a menor dúvida de que muitos
Muitos outros entre nós, testemunho de Jeová, tinham uma porção das minhas mesmas preocupações. Pelos meus anos no corpo governante, não via evidência alguma de que essas preocupações fossem francamente encaradas ou que lhes fosse dada a consideração que mereciam mediante de uma pesquisa cuidadosa e completa das Escrituras e decididas não com base em conceitos tradicionais mantidos há muito tempo, mas com base na evidência bíblica ou na ausência desta. A evidência apontava, em vez disso, para a conclusão de que qualquer discussão aberta dessas dificuldades seria vista como um grande perigo para a organização, como deslealdade a seus interesses. A unidade, na realidade uniformidade, era aparentemente considerada mais importante do que a verdade. Questões sobre os ensinos organizacionais podiam ser discutidos dentro do círculo íntimo do corpo governante, mas em nenhum outro lugar. Não importa quão acalorado tivesse sido o debate sobre algum ponto nesse círculo íntimo, o corpo governante deveria apresentar uma aparência de unanimidade para todos os de fora, ainda que tal aparência mascarasse um sério desacordo sobre o ponto em questão. Não encontrei nada nas Escrituras que justificasse este fingimento, pois essas mesmas Escrituras faziam recomendação de si mesmas como verazes pela sua franqueza, sinceridade e candura em reconhecer as diferenças que existiam entre os cristãos primitivos, incluindo os apóstolos e anciãos. Mais importante ainda, não achei nada nas Escrituras que justificasse a restrição das discussões a tal sociedade fechada de homens, cujas decisões aprovadas em sigilo por uma maioria de 2/3 deviam então ser aceitas por todos os cristãos como verdade revelada. Não cria que a verdade tivesse nada a temer de uma discussão aberta, nem qualquer razão para esconder-se de um escrutínio cuidadoso. Qualquer ensino que precisasse ser protegido contra tal investigação não merecia ser mantido. Desde o tempo da escrita da obra de referência chamada Ajuda ao Entendimento da Bíblia, eu vinha mantendo associação íntima com Edward Dumplin. Conheci-o em 1964, enquanto assistia a um curso de 10 meses na Escola de Gilead. Ele era, na época, o secretário da escola e um dos seus 4 instrutores. Nossa turma, a 39ª, se compunha de umas 100 pessoas, sendo a maioria homens de escritórios de filiais. Pode-se afirmar com veracidade que a maioria deles consideravam as aulas de Dumplin, com certeza, as mais instrutivas do que se referia a adquirir entendimento das Escrituras. Originário de Oklahoma, de aparência um tanto desbastada, Ed tinha uma instrução regular, mas tinha a capacidade de pregar temas muito difíceis e complexos e colocá-los numa linguagem compreensível, quer se tratasse das funções da lei mosaica, quer de um estudo científico da genética. No entanto, o mais importante para mim era sua falta de pretensão. Com exceção de seu gosto por gravatas de cores vivas, ele era basicamente uma pessoa simples e sem ostentação, tanto na aparência como na conduta e modo de falar. Qualquer que fosse a responsabilidade, se ele designasse, continuava a mesma pessoa. Um incidente que tipificava para mim sua personalidade foi uma observação que ele me fez em conexão com uma prova semestral. Estávamos estudando várias cartas de Paulo em nossas aulas e toda semana havia um teste sobre os pontos estudados. Entre os pontos, havia geralmente perguntas sobre a provável data e local da escrita de cada carta. Considerando uma carta de cada vez, isso não era difícil de ser lembrado. Quando chegou a data das provas no final do semestre, dei-me conta então que teríamos todas as 13 cartas de Paulo estudadas e lembrar as diferentes datas e locais sugeridas da escrita que me parecia um problema de proporções consideráveis. Essas não seguiam nenhuma ordem cronológica no cânon da Bíblia. Trabalhei durante muito tempo com esses dados e desenvolvi finalmente um sistema mental para recordá-los.
Chegou a hora da prova, com um período de 2 horas para terminá-la. Acabei relativamente cedo e, ao sair da sala de aula, deparei-me com Ed, que vinha entrando. Ele perguntou: Como se saiu? Respondi: Oh, não me saí mal, mas nunca vou perdoá-lo. Ele quis saber o que eu queria dizer. Disse eu: Trabalhei e trabalhei para desenvolver um sistema para me lembrar das datas e dos lugares da escrita de cada carta, e você não fez uma única pergunta sobre isso. Encarando minha observação de modo um tanto mais sério do que era minha intenção, ele disse: Você sabe a razão de eu não pôr perguntas sobre isso nas provas semestrais? É que eu mesmo não consigo guardar essas coisas na minha mente. Havia 4 instrutores na escola: Ulysses Glass, Bill Rickson, Fred Rush e Ed Dupley. Creio que é razoável dizer que, dos 4, só Ed teria dado a resposta que deu. Isso era típico de sua personalidade despretensiosa. Ele sempre estivera totalmente devotado à organização. Seu registro de tempo integral se igualava ao meu em extensão. Outra circunstância que diz algo a respeito dele está relacionada com uma doença que desenvolveu em fins dos anos 60, comumente chamado tique douloureux, um termo francês que significa espasmo doloroso. O termo médico para essa doença é neuralgia trifacial, uma inflamação de um nervo extenso que se divide em 3 ramificações pelo rosto e produz um dos mais dolorosos padecimentos humanamente conhecidos. A dor aguda e ofuscante pode ser provocada por qualquer coisa: uma brisa suave, um toque que exercite o nervo, e, à medida que a enfermidade se agrava, a vítima tem dificuldade de fazer coisas normais, tais como pentear-se, escovar os dentes ou comer, sem correr o risco de um ataque. Alguns assim afligidos chegam até a cometer suicídio. Ed sofreu por causa disso durante 7 anos, passando por algumas melhoras temporárias seguidas de agravamento. Durante esse tempo, o presidente Nathan Moore passou a ter, por algum motivo, a opinião, baseada talvez em comentários de outros, de que isso era algo de natureza emocional da parte de Ed, não um problema de origem genuinamente físico. Certo dia, ele falou com Ed e indagou sobre sua vida marital e outros assuntos relacionados com a sua doença. Ed lhe garantiu que isso não tinha absolutamente nada a ver com o problema, que ele podia estar usufruindo férias totalmente descontraído, e ainda assim os ataques podiam surgir sem avisar. O presidente não deu, entretanto, importância alguma à explicação de Ed. Ele informou que tinha decidido enviá-lo para a gráfica por algum tempo, para proporcionar-lhe mais exercício. Ele iria trabalhar no departamento de encadernação. Ed, então na casa dos 60, vinha há algum tempo tomando forte medicação receitada pelo médico de Bethel de Brooklyn, destinada a suprimir os ataques dolorosos, e, ocasionalmente, ele ficava acamado por vários dias e por toda uma semana com a doença. Mas era agora enviado para a encadernação, onde foi designado para alimentar uma máquina na linha de encadernação. Ele fez isso durante meses e se esforçou calmamente em fazer o máximo nessa designação teocrática. Mas, como me disse ele confidencialmente, isso o fez dar-se conta, pela primeira vez, do controle absoluto que a organização exercia sobre sua vida. Suas tentativas de explicar-se foram ignoradas e, contrário a todo o bom senso, ele foi colocado na situação menos desejável para alguém com tal tipo de doença. Foi só depois de alguns anos, quando eu já estava à beira do desespero total, que soube de um neurocirurgião em Pittsburgh, que cria ter descoberto a causa dessa antiga doença e que tinha aperfeiçoado uma microcirurgia capaz de remediá-la. Ed se submeteu a tal operação, a qual envolvia a remoção de uma parte do crânio
e uma operação corretiva da artéria principal do cérebro, que corre em sentido paralelo ao nervo inflamado. Ele foi, dessa maneira, finalmente curado. Não esperava nenhum pedido de desculpas por parte da organização pelo sério erro de julgamento cometido ao considerar e cuidar de seu problema angustiante. Não recebeu nenhum. Já que nossos lugares de trabalho, tanto durante o projeto Ajuda, como daí por diante, não estavam mais em uma sessão da outra, conversamos com regularidade, partilhando um com o outro quaisquer pontos interessantes que encontrávamos no decorrer das pesquisas. A comissão de redação do corpo governante nos designou para trabalharmos juntos numa porção de projetos, tais como o comentário à Carta de Tiago. Em nossas conversas, nem sempre concordávamos em todos os pontos, mas isso não afetava a nossa amizade ou o respeito mútuo. Menciono tudo isso porque Edward Dupley foi uma das poucas pessoas que sabiam quão profundas eram as minhas preocupações quanto ao que via na organização, e particularmente dentro do corpo governante. Ele partilhava dessa preocupação. Assim como eu, ele o fazia porque não conseguia harmonizar muito do que via, ouvia e lia com aquilo que havia nas Escrituras. Apesar de associado à organização desde o início dos anos 30, durante a maior parte dessa associação, ele não se considerava como estando entre os ungidos. Eu estava conversando com ele certo dia em fins dos anos 70, e ele me contou que, quando começou a associar-se, a Sentinela ensinava nessa época que havia duas classes que herdariam a vida celestial: os eleitos, composto de 144 mil, e a grande companhia ou grande multidão, de Revelação capítulo 7. Dizia-se da grande companhia que se tratava de cristãos com uma fé inferior à dos eleitos, e por esse motivo, embora destinados também à vida celestial, essa grande companhia não estaria entre aqueles que reinariam com Cristo como reis e sacerdotes. Já que das duas classes, uma era claramente superior e a outra inferior, Ed tipicamente assumiu que devia pertencer à classe inferior à grande companhia. Veio 1935 e o juiz Rutherford anunciou na Assembleia de Washington, D.C., a verdade revelada de que os da grande companhia estavam biblicamente destinados a viver não no céu, mas na terra. Como disse Ed, ele tinha sempre abrigado consigo a esperança de vida celestial e sentia que não podia haver nada mais maravilhoso que servir na presença de Deus e na companhia de seu filho. Mas, devido à mudança anunciada do ponto de vista da organização, ele reprimiu essa esperança e aceitou aquilo que lhe disseram que deveria ser a sua esperança, como parte da grande companhia. Foi só em 1979 que ele chegou claramente à decisão de que nenhuma organização humana podia mudar o convite encontrado nas Escrituras, estabelecendo uma data para uma mudança na esperança que a Bíblia apresentava como estando aberta a qualquer pessoa que quisesse abraçar tal esperança, qualquer que fosse seu nome, fulano, beltrano, cicrano ou Ed. Assim, 44 anos depois de 1935, ele começou a participar dos emblemas, o pão e o vinho, na refeição noturna do Senhor, algo que só os ungidos entre as testemunhas de Jeová fazem. Quando uma testemunha ou qualquer outra pessoa pergunta como é que alguém sabe se ele ou ela é da classe dos ungidos com a esperança celestial, a resposta padrão é fazer referência à declaração de Paulo em Romanos 8, 16 e 17. Abre aspas. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então, se somos filhos, somos também herdeiros, deveras herdeiros de Deus, mas co-herdeiros de Cristo, desde que soframos juntamente para que também sejamos glorificados juntamente. Fecha aspas. O ensino oficial tem sido e é que
Somente esses dos 144.000 ungidos podem ter tal testemunho do Espírito, e que este lhe indica que são os do grupo seleto dos 144.000, os únicos que podem esperar a vida celestial. Todos os outros podem ser apenas classificados como prospectivos filhos de Deus e sua esperança deve ser terrena. A leitura do contexto, desde o próprio início do capítulo, ficou evidente para Ed que o apóstolo Paulo estava, na verdade, escrevendo sobre duas classes, mas não sobre duas classes divididas por sua esperança de vida celestial ou terrena no futuro. Em vez disso, as duas classes claramente eram aqueles guiados pelo Espírito de Deus, de um lado, e aqueles governados pela carne pecaminosa do outro. O contraste que o apóstolo apresentou não era entre a esperança de vida no céu ou de vida na terra, mas entre a vida e a morte em si mesmas, entre amizade com Deus ou inimizade com Ele. Como declararam os versículos de 6 a 9. Abre aspas. Pois a mentalidade segundo a carne significa a morte, mas a mentalidade segundo o Espírito significa a vida e paz. Porque a mentalidade segundo a carne significa inimizade com Deus, visto que não está em sujeição à lei de Deus, de fato, nem pode estar. De modo que os que estão em harmonia com a carne não podem agradar a Deus. No entanto, vós estáis em harmonia, não com a carne, mas com o Espírito, se o Espírito de Deus verdadeiramente morar em vós. Mas se alguém não tiver o Espírito de Cristo, este não pertence a ele. Fecha aspas. Não havia nenhuma questão a respeito da vida celestial ou terrena nas considerações de Paulo, mas simplesmente se alguém estava vivendo pelo Espírito de Deus, ou estava, em vez disso, vivendo de acordo com a carne pecaminosa. Paulo deixou claro que era uma coisa ou outra. Ou alguém tinha o Espírito de Deus e produzia seus frutos, ou estava em inimizade com Deus e não pertencia a Cristo. Sem esse Espírito, não podia haver vida e paz, só morte. Se a pessoa tinha de fato o Espírito de Deus, então era filho de Deus, pois Paulo diz, versículo 14, abre aspas, porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Fecha aspas. Como Ed observou, Paulo não disse alguns, mas todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são seus filhos. Estes que são conduzidos por este Espírito teriam o testemunho do Espírito nesse sentido, inclusive a evidência dos frutos dele em suas vidas, algo similar à maneira em que diz a Bíblia que Abel, Enoque, Noé e outros tiveram testemunho que se lhe foi dado, de que estavam agradando a Deus. A relevância desses pontos se tornará evidente à medida que os acontecimentos posteriores forem considerados. Basta dizer aqui que Ed Dupley compartilhava comigo das mesmas preocupações básicas, particularmente a preocupação com o dogmatismo e o espírito autoritário que estavam sendo manifestados. Tanto seu ponto de vista como o meu eram de que a autoridade humana, quando levada além de seus limites apropriados, detrai inevitavelmente do papel de Cristo Jesus como cabeça da congregação. Não muito depois de meu regresso da África, um amigo de longa data passou em nosso quarto na sede. Seu nome era René Vasquez, e eu já o conhecia por uns 30 anos. A primeira vez que o vi foi em Porto Rico, na cidade de Mayagüez, onde ele vivia com seu pai, que tinha se casado pela segunda vez. Nessa época, René era um estudante adolescente do segundo grau. Tanto seu pai como sua madrasta se opunham fortemente a que René estudasse com as Testemunhas de Jeová. A oposição dele se tornou tão intensa que, numa noitinha, depois de ter estudado na casa de alguns missionários, René sentiu que não podia suportar mais. Passou a noite num banco de jardim de uma praça pública. Na manhã seguinte, ele foi até a casa de um dos tios e lhe pediu que o deixasse morar com eles, no que consentiram. Embora não fossem favoráveis às Testemunhas de Jeová, eram pessoas tolerantes.
Ao concluir o segundo grau, René ingressou imediatamente no serviço de pioneiro por tempo integral. Tendo ele assistido a uma assembleia em Nova York em 1953, decidiu permanecer nos Estados Unidos. Conheceu uma jovem em Michigan, casaram-se e os dois serviram juntos como pioneiros. Foram convidados para trabalhar viajando entre as congregações de língua espanhola nos estados do oeste dos Estados Unidos. Cursaram mais tarde a escola de Gilead e foram enviados à Espanha. René foi logo designado superintendente de distrito naquele país. A obra das Testemunhas de Jeová estava sob proscrição oficial e ele e sua esposa viajaram por toda a Espanha, tendo de estar em constante alerta por causa da polícia e conscientes do perigo de ser descobertos e presos ou deportados. Todas as reuniões eram realizadas clandestinamente. Depois de anos em tal atividade às ocultas, os nervos de René ficaram esgotados quase à beira de um colapso. A essa altura, ele e Elsie já estavam na Espanha por 7 anos. Devido à sua condição de saúde e algumas necessidades da família de Elsie, eles retornaram aos Estados Unidos, arcando eles mesmos com suas despesas de viagem e chegando praticamente sem nenhum recurso. Após sua chegada, o único trabalho que René pôde conseguir foi de levantar fardos pesados em uma usina siderúrgica. De estatura pequena, sua estrutura franzina acabou cedendo no segundo dia, indo parar no hospital. Encontrou mais tarde outro trabalho e, tendo mais uma vez resolvido seus problemas financeiros, ele e sua esposa acharam-se novamente no serviço de pioneiro. Depois do trabalho de circuito e distrito, e finalmente foram convidados a fazer parte da equipe da sede em Brooklyn, onde René foi designado para supervisionar a mesa de serviço que cuidava de todas as congregações de língua espanhola nos Estados Unidos, que se compunha de cerca de 30.000 testemunhas. Ele serviu lá até 1969, quando Elsie engravidou, o que os obrigou a deixar seu serviço de Betel. René me disse que procuraria continuar em Nova York, não porque gostava da cidade, mas porque entendia que, se suas circunstâncias permitissem, ele poderia ser de alguma forma útil à sede da organização. Assim aconteceu, e dentro de poucos anos, ele estava doando 2 dias por semana do seu tempo para prestar ajuda, por fazer tradução para o espanhol, dirigindo a gravação de dramas em espanhol para congressos nesse idioma e fazendo trabalho de superintendente de circuito e de distrito por tempo parcial entre dezenas de congregações de língua espanhola na parte de Nova York. Como ele tinha passado algum tempo em Portugal, ao se estabelecerem algumas congregações de língua portuguesa nessa área, ele recapitulou seus conhecimentos do idioma e serviu também a essas congregações. Nos seus 30 e tantos anos de associação com a organização, duvido seriamente que haja alguém em Porto Rico, na Espanha ou nos Estados Unidos que tenham tido algum motivo de queixa em relação ao serviço de René. De uma natureza bastante gentil, ele era, ao mesmo tempo, uma pessoa de princípios. Tinha aprendido a arte de ser firme, contudo, sem ser de maneira alguma duro ou rude. Mesmo em vista de sua situação, a qual será apresentada mais adiante, duvido que qualquer uma dessas pessoas que trabalharam com René Vasquez em um dos lugares onde ele serviu, negue que o que foi feito, ou melhor, o que foi dito acima, seja uma avaliação honesta dele como pessoa. Se tinha alguma falha notável, esta era, segundo ele mesmo, reconhece, e de ser muito condescendente quando lhe pediam a fazer alguma coisa pelos outros, particularmente pela sociedade. Ele sente atualmente que sua vida familiar foi desnecessariamente prejudicada por causa disso. Como um exemplo, ele e sua esposa tinham passado alguns anos sem tirar verdadeiras férias, e ele tinha planejado uma viagem que os levaria de volta à Espanha para uma visita. Pouco antes da data da viagem,
Harley Miller, na época chefe do departamento de serviço, o chamou e pediu que fizesse algum trabalho de circuito, justamente naquele período. René sentiu que a coisa correta a fazer era aceitar, pois nunca tinha recusado uma designação da organização do Senhor. Sua esposa fez a viagem à Espanha, acompanhada da mãe dela. René morava próximo ao aeroporto LaGuardia, e membros do departamento de serviço, entre eles Harley Miller, ao viajar de avião para cumprir com suas designações e discursos no fim de semana, combinavam regularmente com René para esperá-lo e levá-lo para Betel na ocasião da volta deles. Alguns dos voos chegaram perto da meia-noite, outros chegavam até mais tarde. René tinha insistido em prestar-me tal serviço e eu o tinha aceitado com base em nossa longa amizade. Mas então fiquei sabendo até que ponto outros estavam se aproveitando de sua bondade em colaborar. Na minha mente, eles estavam abusando de sua benevolência e eu por isso decidi optar por outros meios de transporte daí em diante. Penso que, se fosse possível obter o ponto de vista do corpo governante quanto a quem figuraria na lista dos principais personagens implicados na conspiração contra a organização, e aos quais eles procuraram, com uma ação tão drástica eliminar, apontariam para nós três, Ed, René e eu. No entanto, nunca houve uma ocasião em que nós três passássemos algum tempo juntos. Durante o período considerado, mantive conversações prolongadas com René, talvez em 2 ocasiões. O mesmo era verdade no caso de Ed e René. Quais eram as atividades supostamente sinistras em que estávamos envolvidos? Simplesmente esta. Considerávamos a Bíblia como amigos e com nossos amigos de longa data. Na noite em que René passou em nosso apartamento, ele estivera assistindo a um seminário para anciãos organizado pela sociedade. Dialogamos sobre suas impressões, as quais eram basicamente favoráveis. Em certo ponto da conversa, ele disse: "A mim, parece-me como se estivéssemos quase adorando números. Às vezes, meu desejo é de que abolíssemos totalmente os relatórios." Por relatórios, ele se estava referindo ao sistema de fazer com que toda testemunha apresente mensalmente folhinhas de relatório registrando que atividade de testemunho foi feita, incluindo as horas gastas, a literatura distribuída e assim por diante. Recordei alguns pontos destacados no programa da Assembleia desse Distrito anterior sobre a fé e as obras, e falamos sobre isso, bem como sobre as declarações do apóstolo em Romanos sobre o assunto. Da maneira como eu entendia, o ensino do apóstolo apontava antes de tudo para a necessidade de edificar as pessoas na fé. Quando isso fosse feito, as obras acompanhariam, pois a fé genuína é produtiva e ativa da mesma maneira como o amor genuíno o é. Alguém pode pressionar constantemente as pessoas para que façam certas obras, e elas talvez o façam em resultado da pressão. Mas onde está a evidência de que essas obras tenham sido geradas pela fé e pelo amor? E se não forem assim motivadas, quão agradáveis serão essas de alguma forma para Deus? Parece evidente que as obras da fé tinham de ser espontâneas, não sistematizadas ou feitas para se encaixar a certo molde, assim como os atos de amor deveriam ser espontâneos, não algo realizado por mero cumprimento de uma escala de atividades programadas por outros. Arranjos ordeiros são excelentes, mas devem atender ao propósito da conveniência, não como um meio sutil de compulsão, usado para criar complexo de culpa naqueles que não se ajustam ao molde. Quanto mais minuciosamente os homens procuram supervisionar a vida e as atividades dos companheiros cristãos, mais eles restringem a oportunidade da fé e do amor servirem de motivação e controle. Reconheço que é um trabalho mais difícil e muito mais árduo edificar a fé e o apreço das pessoas através das Escrituras do que simplesmente dar discursos de encorajamento ou fazer as pessoas sentirem-se culpadas. Mas pelo que o apóstolo escreveu, esse modo mais árduo me parecia ser
o único biblicamente correto e sábio. Essa foi a essência da conversa. O assunto das folhinhas de relatório deu ânimo a conversas, mas daí em diante não fez mais parte dela. Ao encontrar-se com René na entrada de um dos edifícios algum tempo depois, ele me disse que abordar o assunto à luz dos escritos de Paulo em Romanos tornou seu trabalho de superintendente de circuito e de distrito muito mais agradável, e suas considerações com os anciãos mais significativas. Algumas semanas depois, minha esposa e eu fomos à casa dele para uma refeição. Apesar dos dois casais terem estado juntos na mesma congregação de língua espanhola no Queens, Nova York, durante nossos primeiros anos nessa cidade, os nossos encontros haviam sido desde então muito esporádicos. Tanto antes como depois da refeição, René queria conversar sobre a mensagem de Romanos. Embora num grau menor do que no caso da minha esposa, senti a obrigação de responder às perguntas dele em vez de recorrer a evasivas. Eu já o conhecia por 30 anos. Sabia que ele era um estudante sério das Escrituras. Falei-lhe como amigo, não como autoridade organizacional, e, ao considerar com ele a palavra de Deus, senti que minha responsabilidade primária era diante de Deus, não diante de homens nem de uma organização. Se me refreasse de falar a pessoas como esta sobre aquilo que eu via como ensinos bem definidos das Escrituras, como podia eu dizer o mesmo que Paulo em suas palavras aos anciãos efésios, registrado em Atos capítulo 20, versículo 26 e 27, abre aspas. Eu vos chamo como testemunhas, no dia de hoje, de que estou limpo do sangue de todos os homens, pois não me refreei de falar a todos vós todo o conselho de Deus. Paulo sabia que foi por fazer isso, fecha aspas. Paulo sabia que foi por fazer isso que se havia falado dele de maneira injuriosa na sinagoga de Éfeso. Eu sabia que, igualmente, minhas palavras podiam produzir resultados semelhantes. Entre outras coisas, nós consideramos a primeira parte do capítulo 8 de Romanos, apresentada anteriormente neste capítulo. Eu estava interessado em saber como ele como ele entendia o versículo 14, no que se refere à relação com Deus na condição de filho, quando considerada à luz do contexto. Ele nunca o tinha examinado com base no contexto, o que provavelmente se aplica a praticamente toda a testemunha de Jeová. Ao fazê-lo, sua reação foi tanto espontânea como comovente. O que para outros deve parecer óbvio, pode tocar uma das testemunhas de Jeová como se fosse uma revelação. O comentário de René foi: durante anos, eu tinha a sensação de estar resistindo ao Espírito Santo quando lia as Escrituras cristãs. Costumava seguir lendo e aplicando a mim tudo o que lia. Então, de repente, acontecia de eu parar de dizer: mas essas coisas não se aplicam a mim, aplicam só aos ungidos. Eu sei, ele sabe e Deus sabe que não usei de persuasão alguma para fazer com que ele visse as coisas de maneira diferente. Foram as próprias palavras do apóstolo na Bíblia, lidas com base no contexto, que operaram a persuasão. Seu comentário, num posterior contato casual, foi que, daquele momento em diante, as Escrituras, como um todo, adquiriram vida com um significado muito maior para ele. Embora possa parecer estranho chegar uma testemunha de Jeová, não dos mais de 8.600 ungidos, à conclusão de que as palavras encontradas em Mateus, a revelação, se dirigem e aplicam de fato a eles, não meramente por extensão, mas real e diretamente, faz com que se abra uma porta e uma hoste inteira de perguntas, perguntas que não haviam estado muitas vezes ansiando por uma resposta, mas que não ousavam ser feitas. Quando faço um retrospecto do que se tem feito nos tempos recentes, no empenho de defender as interpretações da organização, recorrendo-se à manipulação das escrituras e dos fatos,
Só posso sentir-me agradecido por não ter deixado que a preocupação com favor de uma organização me refreasse de dirigir a atenção de pelo menos algumas pessoas para os textos sobre estes pontos. Em 4 de março de 1980, submeti à comissão de pessoal do corpo governante um pedido de licença que se estendia de 24 de março a 24 de julho. Minha esposa e eu sentíamos que nossa saúde exigia uma mudança prolongada. Durante esse período, eu esperava também investigar a possibilidade de arranjar emprego e um lar para morar, caso precisássemos encerrar nosso serviço na sede. Tínhamos cerca de US$ 600 numa conta poupança e um automóvel com 7 anos de uso como nossos recursos principais. Um de nossos primeiros passos foi fazer um exame físico completo. O meu indicou que eu estava me aproximando do nível de alto risco de sofrer problemas cardíacos. Enquanto assistíamos a assembleias do Distrito de Alabama, tempos antes, tínhamos conhecido e nos familiarizado com uma testemunha chamada Peter Gregerson. Posteriormente, ele nos convidou em 2 ocasiões para visitar Gadsden, Alabama, de modo que eu pudesse falar às congregações locais. Peter tinha montado uma pequena rede de supermercados na região do Alabama e da Geórgia. Em 1978, por ocasião de uma viagem de zona que nos levou, a mim e a minha esposa, a Israel, Peter e sua esposa se juntaram a nós lá e passamos partes de 2 semanas fazendo excursão por aquelas terras bíblicas. Nessa oportunidade, Peter expressou sérias preocupações quanto aos efeitos gerados pelas predições insinuadas sobre 1975. Disse que pensava que seria um grave erro se a sociedade continuasse insistindo em sua data de 1914, que a desilusão resultante de 1975 não seria nada em comparação com o que aconteceria se a sociedade se visse forçada a se afastar daquela cronologia de 1914. Reconheci que sua avaliação era sem dúvida correta, mas não nos aprofundamos no assunto. Quando Peter soube que nós pretendíamos tirar licença, instou conosco para que passássemos algum tempo em sua companhia e preparou uma casa móvel pertencente a um dos seus filhos para que nos acomodássemos nela. Propôs que eu fizesse trabalho de manutenção nos terrenos de sua propriedade para ajudar-nos a cobrir algumas de nossas despesas e, ao mesmo tempo, beneficiar-me com algum dos exercícios físicos vigorosos que me havia sido recomendados como terapia. O pai de Peter tornara-se testemunha de Jeová quando ele ainda era pequeno, sendo levado por seus pais para as reuniões desde a idade de 4 anos. Quando rapaz, Peter se tornou pioneiro por tempo integral. E mesmo depois de casado e da chegada do primeiro filho, ele lutou para manter-se nessa atividade por tempo integral, fazendo trabalho de limpeza em edifícios para sustentar-se economicamente. Foi enviado pela sociedade a áreas problemáticas de Illinois e Iowa para ajudar a resolver dificuldades e edificar certas congregações. Em 1976, fez parte de um grupo representativo de anciãos convidados a Brooklyn para manter discussões com o corpo governante e, 2 anos depois, pediram-lhe para servir como instrutor de um curso para ancião na área do Alabama. Entretanto, cerca de 1 ano depois deste curso, ele decidiu renunciar como ancião de congregação. Havia passado recentemente a presidência da empresa de supermercados para um de seus irmãos e feito uso do seu tempo, agora mais livre, para estudar mais a Bíblia. Ele se sentia perturbado com alguns ensinos da organização e queria reafirmar sua convicção quanto à veracidade dessas crenças, restabelecer sua confiança na religião e que se dedicara durante toda a sua vida. Tinha então pouco mais de 50 anos. O resultado foi exatamente o oposto. Quanto mais ele estudava as Escrituras,
mais convencido ficava de que havia sérios erros na teologia da organização. Isso levou à sua decisão com relação ao cargo de ancião, conforme ele o expressou em conversa comigo sobre essa decisão. Não posso chegar-me das pessoas e dirigir estudos sobre coisas para as quais não consigo ver nenhum apoio bíblico. Eu me sentia como um hipócrita agindo dessa forma, e minha consciência não me permitia fazê-lo. Apesar de tê-lo, ao estudar pela primeira vez acerca da sua decisão, encorajado a reconsiderá-la, eu não podia negar a validade de suas sérias questões e tive de respeitar sua consciência e sua aversão à hipocrisia. Ele havia chegado à sua própria encruzilhada pessoal antes de eu chegar à minha. Este foi o homem que a norma da organização classificou mais tarde como iníquo, como quem não se devia nem mesmo comer, e foi o fato de eu ter tomado uma refeição com ele num restaurante em 1981 que causou meu julgamento e expulsão da congregação, ou melhor, da organização. Foi em abril de 1980, enquanto estávamos de licença em Gadsden, que comecei a ouvir falar pela primeira vez daquilo que me pareceu tratar-se de estranhos acontecimentos em Brooklyn. A tempestade esperada tinha começado a cair sobre nós. Inquisição. Abre aspas. Quando ele saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a cercá-lo de interrogatórios a respeito de muitas coisas, armando-lhe ciladas para surpreender-lhe uma palavra da sua boca. Lucas, capítulo 11, versículos 53 e 54, Bíblia de Jerusalém. Fecha aspas. Uma inquisição em sentido religioso é uma investigação para descobrir as convicções e crenças pessoais dos indivíduos. Historicamente, seu objetivo tem sido não o de ajudar o indivíduo ou de prover uma base para se raciocinar com ele, mas de incriminá-lo, culpá-lo de heresia. A causa que dá início à investigação muitas vezes não tem nada a ver com o indivíduo ser semeador de divisão, malicioso ou mesmo particularmente alguém que se manifeste abertamente sobre suas crenças. A mera suspeita é motivo suficiente para pôr em movimento uma ação inquisitória. O suspeito é visto na realidade como não tendo nenhum direito. Até suas conversas pessoais com amigos íntimos são considerados como algo que os inquisidores têm o pleno direito de investigar. Não foram somente os atos cruéis de punição realizados pela Inquisição Espanhola que lhe renderam um nome tão repulsivo na história. Foram também a maneira autoritária e os métodos arrogantes de interrogatório empregados para conseguir a incriminação buscada tão zelosamente pelo Tribunal Religioso de Justiça. A tortura e a punição violenta empregadas naquela época são atualmente consideradas ilegais, mas a maneira autoritária e os métodos arrogantes de interrogatório podem ser praticamente ainda com aparente impunidade. Isso me fez lembrar um artigo no número da revista Despertai, de 22 de dezembro de 1981, página 17, com o título Em Busca de Raízes Jurídicas. Ele enfatiza os magníficos precedentes legais encontrados na lei mosaica, e, entre outras coisas, dizia, abre aspas, visto que o tribunal local estava situado nos portões da cidade, não havia dúvida de o julgamento ser público. Deuteronômio 16, 18 a 20. Sem dúvida, os julgamentos públicos ajudavam os juízes no sentido de exercerem cuidado e justiça, qualidades essas que às vezes faltam nas audiências em tribunais secretos e arbitrários. Fecha aspas. Este princípio foi elogiado na publicação da Sociedade. Na prática adotada, ele foi totalmente rejeitado. Como disse Jesus, pois eles dizem e não fazem. Preferiram-se as audiências em tribunais secretos e arbitrários,
conforme a evidência claramente atesta. Somente o medo do poder da verdade leva a esse tipo de procedimento. Esses métodos servem não aos interesses da justiça ou da misericórdia, mas à causa dos que buscam a incriminação. 4 semanas depois de ter iniciado minha licença, enquanto estava no Alabama, recebi um telefonema de Ed Duplin. Depois de uma conversa genérica, ele me contou que 2 membros do corpo governante, Lloyd Barry e Jack Barr, tinham vindo ao seu escritório e o tinham interrogado por umas 3 horas sobre suas crenças pessoais. A certa altura, Ed perguntou: qual é a finalidade dessa tentativa de forçar uma confissão? Eles lhe asseguraram que não era uma tentativa de forçar uma confissão, mas que estavam simplesmente querendo saber o que ele achava a respeito de alguns assuntos. Não lhe deram nenhuma explicação quanto ao que havia motivado o interrogatório. Apesar de terem alegado que a discussão era simplesmente informativa, a impressão de Ed era claramente de que isso significava o início de uma ação por parte da organização que se provaria tanto inquisitória como punitiva. As perguntas deles eram sobre seus pontos de vista quanto à organização, os ensinos relacionados com 1914, as 2 classes de cristãos, a esperança celestial e pontos semelhantes. Com respeito à organização, ele falou a seus interrogadores que sua maior preocupação era com a óbvia falta de estudo bíblico por parte dos membros do corpo governante, que eles achavam ser obrigação deles perante os irmãos fazerem tal estudo e pesquisa das Escrituras, sua preocupação primária, em vez de se deixar ficar tão preocupados com o trabalho burocrático e com outros assuntos a ponto de se afastarem do estudo da Bíblia. Em relação a 1914, reconheceu francamente que sentia ser algo a respeito do qual não se devia ser dogmático, e perguntou-lhe se o próprio corpo governante acreditava que isso era algo completamente sólido, seguro. A resposta dos 2 homens foi que, enquanto havia 1 ou 2 que tinham dúvidas, o corpo como um todo apoiava a data plenamente. Ele lhe disse que, se outros no departamento de redação pudessem se expressar, se tornaria evidente que quase todos tinham opiniões diferentes sobre certos pontos. No dia seguinte, Albert Schreider e Jack Barr começaram um interrogatório pessoal a cada membro do departamento de redação. Nenhum deles admitiu a insegurança que sentia com relação a alguns ensinos em particular. Embora em conversação pessoal, virtualmente cada um tivesse algum ponto sobre o qual tinham manifestado um conceito diferente. O aspecto irônico dessa situação era a diversidade de opiniões existentes dentro do corpo governante, algo que os interrogadores jamais mencionaram ou admitiram diante de seus interrogados. Eu sabia que Lyman Swing, coordenador da comissão de redação do corpo governante e também coordenador do departamento de... Eu sabia que Lyman Swing, coordenador da comissão de redação do corpo governante e também coordenador do departamento de redação, estava ausente numa viagem de zona. Achei enigmático que uma investigação tão intensa pudesse ser iniciada em sua ausência. Ainda assim, os membros do corpo governante que faziam essa investigação não davam nenhuma indicação de ter sugerido algo fora do normal que exigisse uma investigação em tão grande escala. Pela experiência com a organização, senti que essa ausência de qualquer explicação quanto à ação deles era um sinal não de alguma coisa inócua ou benigna, mas de alguma coisa que, quando se revelasse, poderia se provar bastante devastadora para os afetados por ela. Por esse motivo, na segunda-feira, 21 de abril de 1980, telefonei do Alabama para a sede em Brooklyn e pedi para falar com Dan Swiggs, membro do corpo governante. Ele não estava disponível, informou-me a telefonista. Então pedi para falar com Albert Schreider, membro do corpo governante, que estava atuando como presidente do corpo neste ano. Ele também não estava disponível.
Deixei um recado com a telefonista dizendo que apreciaria muito que um ou outro me telefonasse. No dia seguinte, recebi uma chamada de Albert Schreider. Antes de considerar o teor da conversa e a forma com ele, na qualidade de presidente do corpo governante, respondi às minhas perguntas. Considere o que eu fiquei eventualmente sabendo quanto ao que já havia acontecido estava quase acontecendo no momento em que ele falou comigo. Em 14 de abril, 8 dias antes de Schreider responder à minha ligação, uma testemunha de Nova York chamada Joey Gold telefonou para o Departamento de Serviço de Brooklyn e falou com Harley Miller, um dos 5 membros da comissão de Departamento de Serviço. Ele disse a Miller que um colega de trabalho, uma testemunha cubana de nome Humberto Godinez, lhe havia contado sobre uma conversa que teve na casa dele com um amigo que era membro da família de Betel. Ele disse que o membro da família de Betel se havia expressado sobre vários pontos que divergiam dos ensinos da organização. Miller recomendou que procurasse obter de Godinez o nome do membro da família de Betel. Fez-se isso e o nome fornecido foi de Chris Sanchez. Godinez diz também que meu nome e os de Ed Dupley e René Vasquez entraram na conversa. Miller não recomendou a Gould e a Godinez que se empenhassem em esclarecer o assunto com os envolvidos, nem em buscar uma solução para o caso por meio de uma conversa entre irmãos. Tampouco Miller falou com Ed Dupley, a quem conhecia bem e que trabalhava num escritório de frente ao seu, do outro lado da rua. Tampouco fez uma ligação telefônica para René Vasquez, a quem conhecia há anos e de cujos serviços como motorista voluntário fazia uso com regularidade. Não procurou entrar em contato com Chris Sanchez, que trabalhava na gráfica da sociedade e lhe era acessível por telefone. Ele falou primeiro com os membros da comissão do Departamento de Serviço, perguntando-lhes se algum deles podia fornecer qualquer informação similar. Daí ele foi ao presidente do corpo governante, Albert Schreider. Foi-lhe dito que providenciasse a vinda de Godinez e sua esposa à sede para uma entrevista com Miller. Não se disse nada a Chris Sanchez, Ed Dupley ou René Vasquez, nem me comunicaram nada. O presidente da comissão do corpo governante evidentemente pensou que agir de tal maneira amigável, procurando deste modo evitar que o assunto se transformasse num problema maior, não era o modo desejável de proceder. Durante a entrevista com Godinez, ele sugeriu a Godinez que telefonasse para René Vasquez e tentasse contato, fazê-lo expressar-se sobre o assunto. Miller não achou apropriado ele mesmo fazer isso, nem considerou aconselhável telefonar para Ed Duplin ao atravessar a rua para falar com ele sobre o assunto. Foi feita a ligação telefônica para René e o aparente objetivo foi alcançado, já que René respondeu de uma maneira que podia ser vista como incriminatória. Providenciou-se outra entrevista com o casal Godinez, dessa vez com a comissão do presidente, composta pelos membros do corpo governante, Schreider, Sweets e Klein, presentes. Essa foi realizada numa terça-feira, 15 de abril. Ainda não se havia dito nada a René, Ed, Chris ou a mim. A entrevista durou 2 horas e foi gravada. Por meio das lembranças e impressões dos Godinez, tomaram conhecimento de sua conversa com Chris Sanchez, compatriota cubano e amigo de longa data, depois de uma refeição na casa de Godinez. Consideraram-se vários pontos controvertidos. O relato de Godinez incluía numerosas referências a René, Ed Dupley e a mim. No final da gravação, cada um dos 3 membros do corpo governante, Schreider, Sweets e Klein, elogiou o casal Godinez por sua lealdade e expressou, na gravação, sua desaprovação dos que haviam sido implicados pela entrevista. Como Miller, a comissão do presidente do corpo governante não fez nenhum empenho para falar com Chris Sanchez, contra quem tinha
escutado evidência baseada apenas em rumores. Não fizeram nenhum empenho para falar com René Vasquez, Ed Dumplin ou comigo sobre quem tinham ouvido apenas informações de terceiros. Mesmo assim, no dia seguinte, naquela quarta-feira, 16 de abril de 1980, na reunião regular do corpo governante, a comissão do presidente tocou toda a fita com as 2 horas de entrevista para o corpo. Milton Henson, Lyman Swings e eu estávamos presentes. Ou melhor, estávamos ausentes. Tudo isso tinha acontecido uma semana antes de Schreider ter falado comigo por telefone. Uma ligação telefônica que fez para mim somente porque a solicitei. Foi depois dessa reprodução de fita diante do corpo governante que ocorreu o interrogatório de Ed Dumplin e, subsequentemente, de todo o pessoal da redação. Foi essa fita que motivou o interrogatório. Os membros do corpo governante que conduziram o interrogatório, Barry, Barr e Schreider, sabiam que tinham sido assim. No entanto, não disseram nada sobre isso, mesmo quando Ed Dumplin perguntou a Barry e a Barr qual era o motivo do interrogatório. Por que não fizeram? A ação tomada foi rápida, extensa e coordenada. Tanto Chris Sanchez e sua esposa, como também Nestor Cullian e sua esposa foram então interrogados. Chris e Nestor trabalhavam ambos no departamento de tradução para o espanhol, onde René servia 2 dias por semana. Harley Miller telefonou então para René e perguntou se ele poderia vir ao escritório dizendo: "Queremos apenas captar um pouco de suas ideias para entender alguns pontos." A comissão do presidente havia providenciado a formação de comissões para cuidar do interrogatório dessas pessoas separadamente. Com exceção de Dan Slitz, todos os homens dessas comissões eram membros do pessoal, mas não do corpo governante. O corpo governante, por meio de sua comissão de presidente, dirigiu todas as ações, mas, deste ponto em diante, se manteve na retaguarda. Fizeram arranjos, então, para que todos os vários homens que serviam nessas comissões de investigação escutassem partes da fita de 2 horas que havia sido reproduzida diante do corpo, a fim de equipá-los para atuarem na comissão. Eis o motivo de essas comissões terem usado meu nome e o de Ed em seus interrogatórios de Sanchez, Cullian e Vasquez. No entanto, a comissão do presidente ainda não tinha achado apropriado informar-nos de que a fita sequer existisse. Por que não? O objetivo das comissões de investigação tornou-se evidente pela direção tomada em seus interrogatórios. A comissão que interrogava Nestor lhe pediu que descrevesse suas conversações pessoais com Ed Dumplin e comigo. Ele respondeu que não achava que suas conversas pessoais fosse algo que os outros tivessem o direito de investigar. Esclareceu que, se achasse que tivesse sido dita qualquer coisa errada ou pecaminosa, não hesitaria em informar-lhes, mas que este, com certeza, não era o caso. Seus interrogadores lhes disseram que deveria cooperar ou estaria sujeito a uma possível desassociação. Sua resposta foi: desassociação? Por causa de quê? A resposta foi: por encobrir apostasia. Apostasia? Onde está a apostasia? Quem são os apóstatas? Responderam que isso ainda estava sendo determinado, mas que tinha toda a certeza de que esses existiam.